João 16, 23 e 24. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vô-lo-há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Um dos grandes segredos da oração é orar a Deus e pedir tudo em nome de Jesus. Tem um monte de gente orando para um monte de Deus, de santo, de estátuas, de pau, de pedra, de ferro, e pedindo um monte de coisa. Mas a instrução bíblica, a instrução de Deus é o seguinte: você pede para mim no nome de Jesus. É o nome de Jesus que abre as portas. Ele mesmo diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Tem gente pedindo para São Pedro, Santo Antônio, São João, para Santa Maria. É verdade que tem santo que não acaba mais. Mas santo não é Deus. Maria é santa, mas ela não é deusa. Não é o Pai, o Filho, o Espírito Santo e Maria. Então não adianta nada você pedir para ela. Você tem que pedir para Deus, no nome de Jesus. Então, vamos entender uma coisa. Esse é um dos grandes segredos da oração. Não adianta você pedir para o Krishna, para o Buda, ou para qualquer outro ídolo ou imagem. Não adianta, não adianta. Sabe por quê? Porque tem que pedir ao Pai no nome de Jesus. A Bíblia diz assim: todo joelho vai se dobrar ao nome de Jesus. Não tem para onde correr, não tem. Cristo é o dono de tudo. A Bíblia ainda fala mais, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda a Bíblia é cristocêntrica. Por quê? Porque é o nome de Jesus que salva, que cura, que batiza, que liberta. É o nome de Jesus em que Deus faz sinais, prodígios e maravilhas. E Jesus chega a falar para os discípulos: todo poder me é dado na terra e no céu. Quem manda? Jesus. Então por que você vai pedir para outro? Está pedindo errado. Está pedindo para um outro Deus? Está pedindo errado. Está pedindo para um santo? Está pedindo... mas eu oro para o santo interceder por ele. Santo nem está perto dele. Santo vai para o paraíso. E paraíso não é céu, é um pré-céu. Então, Santa Maria, São Pedro, Santo Antônio, São João, nem está perto de Jesus. Não está. Eles estão no paraíso. Jesus está no céu. São duas coisas diferentes. Paraíso é um pré-céu, assim como o Hades é um pré-inferno. Então, não tem acesso. Vou pedir para São Pedro pedir para Jesus. Não vai. Não chega. Ainda tem mais ainda, ó. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Olha a importância do nome de Jesus, é a importância total. Ele diz: eu sou o alfa, o ômega, eu sou o começo e o fim. É ele que manda, é ele que domina. Ele veio aqui e honrou o Pai, agora o Espírito veio e honra ele. Então, você quer orar? Fala com Deus e pede no nome de Jesus. Meus irmãos, eu nem sei falar com Deus. Fala como se estivesse falando com seu pai. Imagina que o seu pai está na sua frente e você vai conversar com ele, vai elogiar ele.
e vai pedir alguma coisa para ele. Fala como se estivesse falando com seu pai, mas sempre você se dirige a ele, em nome de Jesus. Ou você fala o nome de Jesus antes de começar, ou depois que terminar, ou até mesmo no meio, lógico. O nome de Jesus vale em tudo. Ou o tempo todo. Mas dirija-se a Deus em nome de Jesus. Não tem segredo, não tem conversa, não tem história. Ele vai te responder, ele vai te abençoar, porque ele é dono de tudo. Olha o que a Bíblia fala aqui, esse Colossenses 1:16. Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo, tudo. Eu poderia selecionar 10, 15, 20 versículos da Bíblia Sagrada, mostrando que o que Deus quer é que você peça tudo no nome de Deus. Esse é o maior segredo da oração. E eu já vi, a primeira coisa que eu presto atenção quando alguém está falando com Deus é se ele fala no nome de Jesus. Por quê? Porque é ordem bíblica, é ordem divina, é determinação divina. Se você pedir no nome dele, eu vou concederei, está escrito. Então por que dificulta as coisas? Chega para Deus e já fala logo o nome de Jesus. Antes, durante, depois, não interessa. Em nome de Jesus, amém. É tão difícil terminar assim. E a bênção vem, porque o grande segredo da oração é pedir em nome de Jesus. Em nome de Jesus você tem acesso, porque ele é a porta, ele é o caminho. Nunca se esqueça disso. Cite o nome de Jesus. 1 Pedro 5:5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos da humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Outro grande segredo da oração: humildade. Não adianta você chegar cheio de soberba diante do Todo-Poderoso, porque Ele é Deus, Ele manda no céu e na terra. Ele é o Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, eterno, imutável, e todos os atributos que Ele tem. Você tem que chegar diante dele humildemente. Até tem um provérbio que eu gosto muito, que diz que louve-te o estranho e não os teus próprios lábios. Então, se você é uma pessoa humilde, você não chega se auto-elogiando, não, porque eu sou, eu faço. Tem gente que chega já esbaforido, né? Eu que chuto o pau da barraca, sou eu que faço, sou eu que aconteço. Não, 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 não. Quem tem que dizer isso são os outros, não você. Porque se uma pessoa chegar para você ou chegar para o público e te elogiar, é porque essa pessoa enxergou alguma coisa boa em você. Agora, você se auto-elogiar é suspeito. Então não tem humildade nenhuma quem chega e se autopromove. Não. Você tem que esperar que os outros enxerguem em você todas as suas virtudes que você tem. Senão não adianta nada. E aqui a Bíblia está sendo clara. Deus resiste o soberbo, mas Deus dá graça ao humilde. Você se humilha perante ele, não é perante todo mundo, é perante Deus. E ele é que te exalta. Ele resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. A Bíblia cita uma parábola do pecador e do publicano. O pecador chega diante de Deus e se humilha. Meu Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, me ajuda, me socorre. E se humilha perante Deus. O publicano chega perto, fica ouvindo o pecador lá se humilhando e fala: olha, Deus, não sou que nem esse
pecador aí que fica aprontando todas e fica aí se humilhando, não. E eu sou diferente. E ele ora aquela oração do soberbo. Daí Jesus pergunta para a multidão: quem que desceu para sua casa justificado? E ele mesmo conclui: foi aquele pecador que se humilhou. Porque o pecador chegou com muita humildade diante de Deus. Para começo de conversa, todo mundo nasce pecador, porque todo mundo nasce da árvore genealógica do Adão. Então todo mundo nasce pecador. Não adianta você querer dar uma de bom, não perante Deus. Você não é tudo isso que você imagina. Aliás, você é só um pecador. E quando se humilha e aceita Cristo na sua vida, você passa a ser um pecador remido no sangue do Cordeiro. Aí a sua vida, mesmo sendo pecador, a sua vida já muda. Você agora é um pecador perdoado. E você pode se dirigir a Deus com humildade. Você vai pedir e Ele vai abençoar. Eu já vi pregador, que se acha: Deus, cura ali, cura aqui, como se estivesse ordenando. Faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, faz. Como se Deus fosse empregado dele. Deus não é empregado de ninguém. Nós é que somos servos dele. Se com humildade nós pedirmos, nós assembleianos somos barulhentos. Eu sou da Assembleia de Deus, eu sou barulhento. Sou pentecostal. Mas eu sei que não é pelo grito. Não é gritando, não é fazendo oba-oba, não. É pela fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Até a salvação é pela fé. Quanto mais o pedido de uma bênção, o pedido de uma dádiva, o pedido de um milagre, tudo vem pela fé e pela humildade. Vou repetir. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Quando você se aproximar para orar, primeiro louva a Deus. Louva. Agradece. Deixa para pedir no final. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Seja humilde perante Deus, diante da igreja. Não adianta você querer ir lá. Eu já vi gente fazer um monte de tipo de oração, mas a oração você tem que fazer é a oração que transmita a sua humildade perante Deus e todo mundo. Por quê? Porque ele resiste ao soberbo, mas ele abençoa o humilde. Olha, você vai orar por doentes, você vai orar por enfermos, você vai orar pelas pessoas, você vai orar pedindo milagres. E Deus vai te ouvir. Você vai orar por você vai orar pela sua família. E a bênção de Deus, os milagres de Deus vão atingir a sua família. Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então esse é um grande segredo da oração. Um lindo, um majestoso segredo da oração. É ser humilde na presença de Deus. E outra coisa, hein? Lembre-se do provérbio. Louve-te o estranho e não os teus próprios lábios. Não adianta você chegar abafando, arrasando, fazendo oba-oba. Não. Pode até ser barulhento, mas humilde. Aliás, diga-se de passagem, clamor, a oração em clamor, ela é barulhenta, mas ela é humilde. Seja humilde e a bênção vem. Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe
o que vos é necessário antes de vós me o pedirdes. Sabe, aquela reza repetitiva. Repete lá, repete. E tem gente que ainda pega aquelas continhas, vai passando e repetindo. Não é nada disso. Deus não quer nada disso. Está aqui, está escrito. Não sei nem por que tem gente que faz isso. Deus não quer, não aceita. Sabe aquela reza lida? Você não fala com Deus, você repete uma ladainha. Sabe aquela reza decorada? Para com isso. Mas, irmão, mas tem o Pai Nosso? Tem sim, o Pai Nosso é uma oração modelo. Modelo a ser seguido. Por exemplo, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O que ele está fazendo? Ele está adorando, ele está louvando a Deus. Então, toda vez que você orar, começa adorando a Deus. Senhor, louvado seja o teu grande nome. O Senhor é Deus grande e poderoso. Eu te louvo, te adoro, te glorifico. Ou nós te louvamos, se estiver junto com mais gente, plural, não é? É uma oração modelo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, venha a tua bênção, venha a tua misericórdia, venha o teu reino, venha a tua graça, venha. Aqui ele já começa a pedir. Primeiro ele adorou, depois ele começou a pedir. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, mais um pedido. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui ele pede o perdão, mas ele dá a recíproca. Nos perdoa, porque nós já perdoamos. Ou seja, eu já fiz a minha parte, já fiz a minha lição de casa. Eu perdoei todo mundo que tem algum problema comigo, então perdoa a mim também. Pede o pedido de perdão, mas já deixa claro, eu fiz a minha parte. Então tem aquele pedido que vem, tem o pedido da recíproca. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Nosso inimigo, a Bíblia é clara, não é a carne e o sangue. Ah, eu odeio fulano, eu odeio fulano. Para com isso. Não é nosso inimigo não é a carne e o sangue, são as hostes malignas nos lugares celestiais. Nosso inimigo é um diabo, nosso inimigo são os anjos caídos. Não odeie pessoas, antes o que Deus quer é que você perdoa as nossas dívidas, assim como nós já perdoamos aos nossos devedores. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele termina adorando. Ele começou adorando. Ele pediu. Ele deu a recíproca. E ele acabou adorando. Então, toda vez que você for orar, ajoelhar em pé, adora a Deus. Senhor, louvado seja o seu grande nome, adorado sejas tu entre as pessoas, nações, os povos e as línguas. Nós te louvamos, Senhor, adora. Aí você ora e fala o que você tem que falar, pede o que tem que pedir. Coloca ele em primeiro lugar, a Bíblia é bem clara, coloca Deus em primeiro lugar e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. E quando você for terminar, adora de novo. A oração do Pai Nosso, vai lá e relê, ela está lá em Mateus no capítulo 6, do versículo 9 em diante. Vai lá e leia, e usa ela como modelo, não adianta usar como decoreba. A Bíblia chama isso de vã, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a ele. Não é para você orar na decoreba. Não é para você ficar repetindo. Pelo amor de Deus.
É Deus que mandou escrever isso aqui para você. Obedeça a Ele. Para. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Ficará repetindo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Para com isso. Deus está falando para você não fazer isso. Conversa com Ele. Ou você conversa Ele como Pai, ou você conversa com Ele como Deus. Eu prefiro conversar com Ele como Deus. Sabe por quê? Porque Ele é tão grande, tão poderoso. Sabe, tem gente que fica lá, papaizinho, fala aquele monte. Eu não gosto desse estilo de oração. Mas sou eu. Você pode escolher o seu estilo. Ele é pai também. Então você pode falar como pai, do seu jeito. Eu gosto de falar como Deus. Por quê? Para manter sempre a reverência. Senhor, louvado seja o seu nome. O Senhor é Deus grande, poderoso. Eu gosto de manter a reverência. Para mim nunca confundir as coisas. Eu sou 100% homem e 0% Deus. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Não dá para mim me comparar com ele, nem como irmão. Então eu prefiro manter a reverência, manter a grandeza dele acima de tudo. Para mim mesmo, na minha oração, não me confundir. Não fica repetindo aquela ladainha. Fala com Deus, clama a Deus, pede a Deus, adora a Deus, agradeça a Deus. E você vai ter uma vida de bênçãos, de graça, de vitória. Faça o que a Bíblia manda e a vitória vem. Isaías 59, 2. O 1 e o 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa te salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa te ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Já imaginou você orar a vida inteira e Deus nunca te ouvir? Está aqui o pecado, a iniquidade. Primeira coisa que você tem que fazer é aceitar Cristo como o Salvador da sua vida. Nascer de novo. O Espírito de Deus vem morar em você. Ele vai te transformar, ele vai te mudar. Se você não fizer isso, peça oração para alguém que fez. É muito mais fácil você pedir oração para mim ou para qualquer pessoa que fez, porque pelo menos Deus vai ouvir essa pessoa. Se você chegar diante dele em pecado, ele não vai te ouvir. E ainda tem mais. Quando você chega diante dele pela fé, confessa o teu pecado, você nasce de novo, o Espírito Santo vem morar em você, ele faz um processo de transformação. Daí, a Bíblia fala que você entra num processo de santificação. A santificação, ela vai aumentando a santidade da tua vida. O que é ser santo? É ser separado. Você fica uma pessoa separada para Deus. Você tem que melhorar a cada dia. Senão, o processo é interrompido. Ele não vai mais te ouvir. A santidade é progressiva. Primeiro, o sangue de Jesus te perdoa de tudo. Mas você volta a falhar. Nós somos humanos. Nós pecamos por pensamentos, por palavras e por atos. Daí, o sangue de Jesus vai te perdoando. Você peca por palavra, por pensamento, por atos, o sangue de Jesus vai... E a santificação vai sendo progressiva, você vai melhorando a cada dia. Deus vai melhorando você a cada dia, você vai mudando, você já vai sendo transformado. Eu já vi gente ruim,
Eu já vi gente drogada, gente cheia de problemas, ser transformado, mudado. Não há um médico, um psicólogo, parapsicólogo, nenhuma entidade humana que possa mudar a personalidade de uma pessoa. Mas Deus faz isso, Ele tem esse poder. E quando Deus faz isso, desde o processo inicial até a santidade progressiva, você fala com Ele e Ele te ouve. E Ele fala com você e você ouve. E você viu bem o primeiro versículo? Você ouviu? Eu vou reler para você, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa te salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa te ouvir. Ele está com a mão estendida para você. Assim e assim. O que você quer? Tá com a mão, não está encolhida. A mão dele alcança você aonde você estiver. Ele quer abençoar você. Ele quer fazer milagre na tua vida. Ele quer transformar a sua vida, da sua casa, da sua família. Ele quer fazer sinais, prodígios e maravilhas com você, em você, na tua casa. Mas ele está deixando claro, pecado faz separação entre você e Deus. Ele não aceita o pecador em pecado. O que ele aceita é o pecador remido pelo sangue do Cordeiro. Ele já deu a redenção. Ele já deu o filho dele na cruz. Então ele redime você, ele transforma você, ele muda você, ele aprimora você. Aí sim, aí você vai pedir para você vai pedir para sua família, você vai pedir para as outras pessoas, você vai pedir para o pessoal da igreja, você vai pedir para o pessoal do mundo, você vai pedir até para o seu inimigo, e ele vai te atender. Mas em pecado, não. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça. Se você estiver enrolado, se você estiver pecando, ele não vai te ouvir, vai virar, não vai, ele não aceita. Então, pelo poder do sangue de Jesus, receba o perdão do pecado. Conversa com ele. Pode adorar, pode agradecer, pode louvar, pode pedir, pode interceder pelos outros. Olha, você pode até passar o dia inteiro orando. Ele vai te ouvir, vai te aceitar e vai responder a sua oração. E a bênção vai ser grande para você e para todos aqueles que você pedir. A bênção vai ser muito grande, mas nunca se esqueça, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça. O sangue de Jesus, o nome de Jesus, a presença de Jesus tem que estar na tua oração. Tem que estar na tua vida, tem que estar no seu pedido. Lucas 11, do 5 em diante. Disse-lhe também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já a porta está fechada, meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para vos te dar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver de mister. Eu vos digo,
Pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e ao que bate, se abre. Outro segredo da oração: você tem que ser perseverante, você tem que ser insistente, você não pode desistir fácil. Deus exige que assim seja, porque tem coisa que ele vai dar na hora, mas tem coisa que ele vai provar a sua fé, e ele vai ver se você é insistente. Então, esse caso aqui é a parábola do amigo importuno. Ele recebe alguém na casa dele e a Bíblia manda ele ser hospitaleiro. Porém, ele não tem nada. Aí o que ele faz? Ele vai de noite perturbar o amigo. Fulano, recebi uma visita, não tenho nada para servir, me arranja alguma coisa aí, uns pães. E vai perturbando de noite. O outro fica furioso. A essa hora você vem aqui na minha casa me perturbar. Mas a Bíblia é clara. Ele vai levantar e vai te dar porque você já acordou ele, já perturbou mesmo. Então ele vai te dar tudo o que você precisa. Daí depois o próprio Deus fala, né? Pedi, dar-se-vos-á, buscai, acharei, batei, abrir-se-vos-á. Porque o que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate, se abre. Então tem que ser insistente. Primeiro você pede. De repente não há uma resposta de Deus. Se pediu, não houve uma resposta de Deus. Pedi, buscai e batei. Então primeiro você pede, depois você chega junto, busca, seja insistente. E bater, irmão. Bater, você fazer uma barulheira na porta do céu. Você vai orar e vai pedir para as pessoas orarem também. Oração por intercessão. Você vai montar uma rede de oração. E todo mundo vai pedir. Todo mundo vai bater lá na porta. É isso que Deus quer que faça. Também tem a parábola do juiz iníquo. Diz que uma idosa precisava que o juiz resolvesse um problema para ela, mas o juiz ignorava ela. E ela todo dia lá, seu juiz, me ajuda, me socorre. O senhor pode fazer isso para mim? Aí a Bíblia diz que o juiz conclui: eu não temo a Deus e não temo o homem. Mas essa idosa não sai do meu pé. Se eu não resolver o problema dela, ela não vai parar de me perturbar. E ele não podia fazer nada contra ela. Ela era uma idosa. O que queria fazer? Prender ela, pôr na cadeia? Não podia. O que ele concluiu? Vou resolver o problema dela para ela parar de me perturbar. Daí, a própria Bíblia compara a situação com Deus. Deus é grande. Deus é poderoso. Se você perturbar ele, bater na porta, você pedir, buscar, bater na porta, tudo que vai acontecer, ele vai te responder e vai te abençoar. Porque Deus não lança mal sobre ninguém. Então, de uma forma ou de outra, ele vai te abençoar. O que a Bíblia está nos induzindo a fazer? Ser perseverante, ser insistente, mas precisa tomar certos cuidados, sabe? Eu me lembro de um irmão que ele ia lá, ele orava pelas autoridades. Jesus, abençoa o prefeito, abençoa os vereadores. Aí depois ele saía, ia conversar e ele falava para os amigos e os irmãos, né? Eu quero que esse prefeito morra, essa desgraça. Não quero que esses caras... Aí um dia Deus falou para ele: escuta, você quer que eu abençoe ou você quer que eu mate? Porque aqui na igreja você vem e pede a bênção. Mas você vai lá fora, você pede para me matar. Então, cuidado com esse tipo de coisa, essa distorção no pedido. Deus não é tolo. Ele ouve o que você fala dentro e ouve o que você fala fora.
tem que ser perseverante, tem que ser insistente, mas tem que ser coerente. O que você pede na igreja, pede em casa, pede na rua. E tudo coisa boa, pedido bom. Deus vai te atender e a bênção vai ser grande para a sua vida e para aquelas pessoas que você está pedindo também. Insistência, perseverança, coerência são segredos da oração. Aprenda a orar, que você vai ser ricamente abençoado por Deus. Mateus capítulo 7, versículo 8 em diante. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar as coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então, o que você percebe aqui? Todo pedido tem uma resposta de Deus. Toda vez que você pedir, grava aquilo que você está pedindo. Por quê? Porque logo lá na frente vai vir a resposta de Deus e você vai lembrar, não, eu pedi isso para ele está me respondendo, ele está me dando. Pede com fé e aguarde a resposta. Isso me lembra quando Pedro estava preso no Atos dos Apóstolos. Aí primeiro o Herodes mata o Tiago. Depois o Pedro vai preso, o Herodes quer matar, e a igreja vai orar. Você já vê que à medida que você vai orar, existe uma resposta de Deus. Agora, o curioso é que Deus manda o anjo, tira o Pedro da prisão, e o Pedro até fica espantado, porque o anjo entra, as cadeias, as correntes são abertas, as portas são abertas, e de repente, em pouco tempo, ele se vê na rua. Ele fala, não, agora realmente Deus, né? Acho que ele até se belisca, né? Não, realmente Deus me livrou. Aí ele vai até a casa do João Marcos, da mãe do João Marcos, onde as pessoas estão orando. Aí ele bate na porta. Aí uma menina vem, é Rode o nome da menina, vem, atende e vai falar pro pessoal de dentro, fala, olha, o Pedro já tá na porta. Aí todo mundo fala, que é isso mesmo? O Pedro tá preso. Não, tá aí na porta. Mas você não tá vendo o Pedro, você tá vendo o espírito dele, o fantasma dele. Ele não tá, ele tá preso. Não, tá ali na porta, acabei de falar com ele. Então a menina tem que insistir para que as pessoas acreditassem, as pessoas que estavam orando, acreditassem que ele estava na porta. E o que nos dá a entender as escrituras? Que tinha um monte de gente orando, mas não acreditou quando Deus libertou Pedro. Mas tinha uma menina chamada Rode que estava esperando ele. O que demonstra? Tinha um monte de gente orando, mas só a menina tinha fé suficiente para o anjo ir lá salvar o Pedro. Uma pessoa, uma só pessoa, orando, acreditando na resposta de Deus, já é o suficiente para a mão de Deus se mover. Você, eu, aquela irmã analfabeta, idosa, de qualquer cor, credo, religião, não interessa. É pela fé. Você tem que acreditar. Todo pedido que a gente faz traz uma resposta do céu para nós.
que nem naquele caso. A igreja inteira estava orando. Mas quando Deus livrou o Pedro, ninguém acreditou. Só a menina que estava esperando ele. Espera a resposta de Deus. Espera a bênção, espera a vitória. Pede, mas pede com fé, porque crendo recebereis. Já está escrito isso, está escrito. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se abre. Creia. Creia numa resposta de Deus, sabe? Tem um monte de gente procurando profetas, profetadas, nas esquinas das ruas, nas casas e até mesmo nas igrejas. E um monte de profeta que enrola você. Não, 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 não. Deus pode usar alguém? Lógico que pode. Deus pode usar uma profecia? Pode. Mas não é a toda hora, a todo momento, não. É pela fé. É pela fé. Basta você crer. Ore a Deus. Use esses segredos da oração que eu estou colocando aqui na internet, né? São vários segredos que eu estou colocando. Use. Ore a Deus. Espere uma resposta de Deus. Espere uma bênção. Vou repetir uma coisa que eu sempre repito, hein? Eu prego a vida eterna. Para mim, o importante é a vida eterna. Por isso, eu prego uma eternidade com Deus. Mas, pela demora em alcançar a vida eterna, eu prego um pacote de bênçãos que acompanha a vida eterna. Cura divina, milagres, libertações. Eu acredito que Deus pode fazer de tudo. Por quê? Porque demora para a gente chegar na vida eterna. Eu me converti com 26 anos. Eu já estou fazendo 70, tenho 70 incompleto. Você está me entendendo? São anos e anos trabalhando, louvando, adorando. Quantas vezes eu não precisei de milagres? Eu fui curado. Minhas 3 filhas foram curadas. Minha esposa foi curada. Teve vezes que eu precisei de dinheiro. Apareceu dinheiro no banco. Eu nem sei de onde veio aquilo. Por quê? Porque até você alcançar a vida eterna, tem um pacote de bênçãos que acompanha a salvação. Você precisa aprender a pedir, a chegar junto. Você vai receber para você, vai receber para a sua família e ainda vai receber para ajudar os outros. Porque Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre.